A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados e queridos ouvintes. Alegria muito grande no meu coração de poder compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. Nós estamos estudando Jesus e o Espírito Santo na última instrução que Jesus deu aos discípulos no Evangelho de João, no capítulo 13 ao capítulo 16. Entendemos a importância destes ensinos para as nossas vidas, pelo fato de Jesus saber que era o seu último encontro fisicamente com os discípulos. E nesta oportunidade, ele ensina aquilo que os discípulos dependeriam para a continuidade da vida deles como discípulos de Jesus. E nós cremos que estas verdades, elas precisam estar em nossos corações para continuarmos a nossa caminhada como discípulos de Jesus aqui na terra. Fique conosco, procure entender a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, acompanhe os versículos que nós estaremos destacando aqui, faça anotações, compare com outros textos bíblicos e eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para realizar na minha e na tua vida através da palavra. Nós estamos observando o que Jesus ele ensinou sobre o Espírito Santo neste último encontro com os discípulos. Jesus ele falou sobre o envio do Espírito Santo. Jesus usou nomes ao referir-se ao Espírito Santo. E por que Jesus usou estes nomes? E esta será a nossa reflexão de hoje. Jesus ele também ensina sobre o relacionamento que houve entre ele e o Espírito. Jesus ele ensinou sobre as atitudes do Espírito Santo aos discípulos e à igreja. Eram atitudes que o Espírito faria e faz pelos discípulos, pela minha vida e pela tua vida. E ainda, Jesus ele falou sobre o Espírito Santo e o mundo. Ele nos disse que Jesus ele teria atitudes para com o mundo. Então, fique conosco. Seja um inscrito no canal. Ajude-nos a mantermos este canal de bênção para as nossas vidas. Então nós vamos observar os nomes que Jesus usou ao Espírito Santo neste ensino. Em primeiro lugar, o nome que Jesus usou foi Consolador. João 14 e 16 diz-nos assim a palavra: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observem esta palavra: eu rogarei ao Pai, e o Pai dará outro Consolador. Outro por quê? Porque Jesus é Consolador. O Espírito Santo é Consolador. Então nós encontramos aqui o primeiro nome ou título que Jesus ele dá ao Espírito Santo, o Consolador. Observe ainda João 14 e 26. Diz-nos assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Percebam que nestes dois versículos, Jesus está dizendo: eu sou o Consolador, mas o Espírito Santo que há de vir e ficar com vocês, ele é
o Consolador. Ele vai consolar vocês de todas as suas tribulações. Jesus, ele usa este nome ou este título ao Espírito Santo, o Consolador. Ainda João 15 e 26, Jesus diz assim: mas quando vier o Consolador, observem o artigo que define o Espírito Santo. Ele é o Consolador. O Consolador por excelência. O Consolador que conhece tudo que está no interior de vocês e que sabe como consolar cada um de vocês. Então veja, o Espírito Santo, neste versículo de João 15 e 26, ele é o Consolador. Ainda João 16 e 7, está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Nesta oportunidade, o que eu gostaria de destacar é que o título ou o nome que Jesus usou para o Espírito Santo nas suas últimas instruções aos discípulos é que o Espírito é Consolador. Aleluia! E esta é a verdade que eu e você precisamos acreditar. O porquê Jesus usa este título ao Espírito Santo nesta oportunidade. E observando o ensino de Jesus, nós vamos identificar que Jesus, ele queria mostrar que a maior necessidade dos discípulos e da igreja seria conhecer o Espírito Santo como Consolador. Vou repetir esta grande verdade. Jesus sabia que nós dependeríamos de conhecer o Espírito Santo como Consolador. Isto é, os discípulos e a igreja dependeriam de ter este conhecimento, dependeria de conhecer o Espírito Santo como o Consolador. Observem que no ensinamento de Jesus, pelo menos 3 coisas, Jesus ele vai dizer que levaria os discípulos a dependerem de conhecer o Espírito como Consolador. Ele disse sobre a separação de Jesus dos discípulos. Aconteceria uma separação entre Jesus e os discípulos. Olha o capítulo 13 e o versículo de número 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Então observem que Jesus ele está indicando que haverá uma separação. Os discípulos não estarão mais com Jesus em alguns instantes. Ainda no capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 24, Jesus ele também está tratando desta separação. Então, veja a importância dos discípulos conhecerem Jesus, o Espírito como Consolador, porque eles seriam separados de Jesus. Em segundo lugar, Jesus ele fala sobre o ódio que o mundo teria para com os discípulos. No capítulo 15, do versículo 18 ao capítulo 16 e o versículo de número 6, Jesus ele está tratando deste tema, que os discípulos continuariam na terra, mas seriam odiados pelo mundo. E este era um motivo muito forte para que os discípulos conhecessem o Espírito Santo como
o Consolador. Ainda, em terceiro lugar, Jesus ele trata sobre o abandono dos discípulos a Jesus. Ele deixa claro que os discípulos abandonariam Jesus e seriam dispersos. Capítulo 16, versículo de número 32, está escrito: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, observem que os discípulos dependeriam de conhecer o Espírito Santo como Consolador, porque eles seriam separados de Jesus, porque o mundo odiaria eles e porque eles abandonariam Jesus. E estas verdades, elas se relacionam com a minha e com a tua vida. Porque nós estamos fisicamente separados de Jesus. O mundo odeia a igreja e nós, muitas das vezes, abandonamos Jesus. Então, é de extrema importância que eu e você, como igreja, conheçamos o Espírito Santo como Consolador. Esta verdade da consolação do Espírito Santo, nós precisamos observar o ensino do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Aqui, o apóstolo está ensinando sobre o consolo do Espírito. E ele nos diz assim no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Veja que são dois atributos de Deus: Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Agora o apóstolo ele vai explicar, ele vai ensinar sobre a consolação. Ele nos diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação. Observem duas coisas aqui. O Espírito, ele é consolador e ele exerce o seu ofício de consolar, porque está escrito, ele nos consola. Só que este consolo acontece em toda a nossa tribulação. Logo, precisamos entender e crer que não somos livres de tribulações, mas somos consolados em meio às tribulações. Que coisa maravilhosa nós entendermos estas grandes verdades da palavra de Deus. O apóstolo continua nos dizendo que somos consolados para que nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então veja que a ação consoladora do Espírito Santo, ela acontece em meio às tribulações e para que nós consolemos outras pessoas com a consolação que recebemos do nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Na continuidade do ensino do apóstolo, ele vai descrever a tribulação que sobreveio na Ásia. Acredita-se que foi na cidade de Éfeso. E o apóstolo vai nos dizer aqui que o Senhor deixou que ele pensasse que iria morrer, que não tinha mais esperança. Mas a consolação aconteceu neste momento. Olha o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então veja que a tribulação
a perseguição, ela pode ser extrema, mas o Deus Consolador está vendo isto e na hora certa Ele consola a mim e a você. O desejo da minha alma é que o Espírito Santo comunique estas verdades e as coloque nos nossos corações e que possamos acreditar que nós temos sim o Espírito Santo conosco. Ele é o nosso Consolador, só que esta consolação, ela acontece para produzir fé em nós. E muitas das vezes, Deus nos deixa chegarmos ao extremo, assim como aconteceu na vida de Paulo. Observem que nós estamos observando a necessidade de conhecermos o Espírito Santo como Consolador. Para concluirmos esta questão, eu quero destacar ainda o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 e o versículo 31, que nos diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então observem que a igreja andar no temor do Senhor e entender esta consolação leva o crescimento da igreja. Nós destacamos aqui a consolação. E não perca esta verdade, que muitas das vezes Deus permite que as tribulações elas cheguem ao extremo nas nossas vidas, mas na hora certa o consolo vem. O que precisamos acreditar é que temos o Espírito Santo conosco, porque o Pai nos enviou, porque o Filho nos enviou e que Ele é o nosso Consolador e Ele nos consola em todas as nossas tribulações. O segundo nome que Jesus usa para o Espírito Santo neste texto é que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 14 e 17. E o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ainda João 15 e 26 está escrito assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade. Observem que este é o segundo nome ou título dado por Jesus ao Espírito Santo neste ensino. O Espírito é o Espírito da verdade. Ainda João 16 e 13 está escrito: mas quando vier aquele Espírito da verdade. Quando Jesus usa este título, ele tem o objetivo de nos provar, ou de que nós possamos acreditar que o que mais nós iríamos precisar para continuar a obra de Deus seria conhecer o Espírito como Consolador e conhecer o Espírito como a verdade. Porque os últimos dias, o inimigo, o diabo, ele atacaria a verdade de Deus. Ele procuraria destruir as verdades da palavra. E Jesus quer que nós entendamos e cremos que o Espírito é a verdade. E inspirou os escritores bíblicos para deixar a nós toda a verdade de Deus. Então este título usado por Jesus nos reflete a essência do Espírito Santo. Ele é a verdade. E ele inspirou os escritores bíblicos. Por quê? Porque toda a palavra ela foi inspirada
pelo Espírito Santo. Então, esta é uma verdade de extrema necessidade, de nós acreditarmos que o Espírito Santo é a verdade e deixou a nós toda a verdade de Deus na sua palavra. E nós vamos destacar aqui algumas ações do inimigo contra a verdade de Deus que está na palavra. Nós vamos observar em Mateus, no capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 15, quando Jesus ressuscitou, o sumo sacerdote e os religiosos da época instigam os soldados romanos a dizerem que, na verdade, Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos roubaram o corpo de Jesus do sepulcro. E o texto de Mateus vai nos dizer que esta mentira, ela foi propagada. E o objetivo desta mentira era tentar destruir a verdade de que Jesus ressuscitou. Mas só que isto nós sabemos que não aconteceu, porque acreditamos que o nosso Jesus Cristo morreu, ressuscitou verdadeiramente, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15. Foi aos céus, está à direita de Deus e está intercedendo por nós. Mas perceba que o inimigo procurou destruir esta verdade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando Jesus está ensinando o seu sermão escatológico, ele vai dizer por várias vezes que os últimos dias seriam marcados por falsos profetas, homens que pegariam a verdade de Deus e distorceria e usaria a verdade de Deus para o seu próprio benefício, mas que nesta oportunidade nós possamos entender que o Espírito Santo é a verdade e inspirou a verdade, que é a palavra de Deus e que está diante de nós, e por isso nós precisamos observar a sua totalidade. Ainda o livro de Judas eu quero destacar dentro dessa questão, porque Judas nos diz que ele queria nos escrever acerca da salvação. Deus disse para que ele escrevesse, para que nós lutássemos pela fé que uma vez nos foi dada. Só que esta luta pela fé que deveríamos ter é porque o mundo seria marcado por uma avalanche de falsidade em relação à palavra de Deus. E quando nós lemos o livro de Judas, nós vamos entender a grande proporção e a grande audácia destes homens que tentariam encobrir a verdade da palavra de Deus, ou que tentaria distorcer a verdade da palavra de Deus. Então Jesus, ele disse que o Espírito Santo é a verdade. Porque os discípulos, a igreja, eu e você, dependeríamos de estarmos firmados na palavra de Deus, na sua totalidade. Que coisa maravilhosa. Ainda, o terceiro nome ou título que Jesus ele refere-se ao Espírito é que ele é santo. Observe João 14 e 26. Está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele é santo. Ele é a verdade. E ele consola os discípulos e a igreja. E eu não tenho dúvida que entender estas verdades é de extrema importância para a minha e para a tua vida. Então, para concluirmos, nas últimas instruções de Jesus aos discípulos, ele ensinou que o Espírito, ele é santo. Deus é santo. Então, o Espírito é Deus. E não pode ter dúvida, não pode ter incredulidade nos nossos corações em relação a esta verdade.
O Espírito Santo é a verdade. Não existe engano. Tudo que o Espírito inspirou para ficar na palavra é a verdade. E nós precisamos estarmos atentos a tudo que está na palavra de Deus. E o Espírito consola. Por quê? Porque nós dependeríamos deste consolo. Nós dependeríamos destas verdades para a minha e para a tua vida. Eu quero orar com você. Nós estaremos agradecendo a Deus por esta tão grande oportunidade de poder entender que o Espírito de Deus, Ele é santo, Ele é verdadeiro e Ele consola as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, de todo o meu coração eu quero te agradecer por poder entender a tua palavra. Agora eu te peço fé no meu coração e no coração de cada um que me ouve, que nós dependemos da verdade do Espírito Santo que está na tua palavra. Dependemos do consolo do Espírito Santo. Mas a tua palavra nos ensina que o Senhor nos consola para consolarmos outras pessoas. Que este consolo, muitas das vezes, não é na hora que precisamos, não é do jeito que precisamos, mas é na hora do Senhor. Então, papaizinho amado, envia o teu Espírito Santo neste momento para consolar aqueles que estão me ouvindo e que estão com o coração precisando de um consolo. Faça com que estas palavras se tornem vivas na vida de cada um que me ouve nesta oportunidade. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, porque confio na Tua palavra. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Nós estaremos analisando no nosso próximo encontro sobre o relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para a minha e para a tua vida através da sua palavra. Deus abençoe.